E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos do Kit Genial. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre algumas considerações sobre dilatação térmica. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é uma curiosidade, que muitas vezes a gente ouve estalos, né? Por exemplo, a gente tem em casa, a gente ouve umas coisas estalarem, fazendo uns barulhos, né? Muitas vezes isso é por causa da dilatação ou contração térmica. Muitas vezes a gente ouve algum móvel, alguma coisa dar uma estalada, muitas vezes ele está dilatando, né? Ou está contraindo, por causa de uma variação de temperatura ambiente. Bom, é uma curiosidade, né? E outra coisa também que eu queria falar é o que representam os coeficientes de dilatação. Bom, a gente já sabe, né? Os coeficientes de dilatação, eles dão as características do material, né? Cada material tem o seu, e através deles nós calculamos as dilatações em diferentes materiais. Mas o que representa matematicamente? Bom, quanto maior for o coeficiente de dilatação, né, tanto faz de quantas dimensões eu estou considerando, quanto maior for o coeficiente, mais o corpo, eu vou colocar entre aspas, sensível a variação de temperatura. Como assim? Bom, quanto maior for o coeficiente, mais vai ser a variação das dimensões com uma variação de temperatura. Então, se eu tenho um corpo que tem um coeficiente pequeno em relação ao coeficiente de outro, o corpo 1 tem um coeficiente pequeno e o corpo 2 tem um coeficiente grande, com uma mesma variação de temperatura nos dois corpos, o corpo de menor coeficiente vai ter uma variação menor de dimensões. Agora, o corpo com maior coeficiente vai ter uma variação maior nas suas dimensões. Então, de novo, os corpos que têm coeficientes maiores, eles são, entre aspas, mais sensíveis. Ou seja, eles contraem e dilatam mais com uma variação de temperatura. E outra coisa, né, que é importante nós sabermos. Unidades. Né, unidades de medida. Bom, o raciocínio é muito parecido, né, para as três dilatações. Linear, superficial e volumétrica. Então vamos aqui colocar como nós calculamos. Aqui é linear, variação de comprimento igual ao comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, variação de temperatura. A mesma coisa para a superficial, né, variação de espaço igual ao espaço inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. E a variação de volume igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Eu não vou nem colocar aquela expressão que dá direto o comprimento final, o espaço final, o volume final, né, porque é igualzinho o raciocínio. Né? A gente vai pensar com essas expressões como é que ficam as unidades. Bom, para comprimento, que unidade que nós vamos usar? Bom, vai ser uma unidade com expoente 1. Como assim? Por exemplo, metro. Por exemplo, uma barra tem tantos metros. Né? Uma barra tem tantos metros de comprimento, por exemplo. O que eu usar para a variação de comprimento, eu vou usar para comprimento inicial. Então, eu vou, por exemplo, metro. Mas poderia ser centímetro, por exemplo. É uma unidade de medida que vai ter o expoente 1. Agora, para a área, vai ter expoente 2, como, por exemplo, o centímetro quadrado. E a área inicial também, centímetro quadrado. E a mesma coisa para volume, só que com expoente 3, centímetro cúbico. Não tem uma unidade única que nós temos que usar sempre, você vai ter que usar metro. Não é assim, né? Depende. O que tem que acontecer é o seguinte, se você usa centímetro de um lado, você também tem que usar centímetro do outro. Se você usa metro cúbico de um lado, você tem que usar metro cúbico do outro. Você tem que seguir essa proporção. Agora, e os coeficientes e as variações de temperatura? Bom, também não tem uma coisa definida. Vamos ver uma coisa aqui. Como a gente vai ter centímetro de um lado, centímetro do outro, ou centímetro quadrado de um lado, centímetro quadrado do outro, ou centímetro cúbico de um lado, centímetro cúbico do outro, ou seja, qual for a unidade com o expoente, do outro lado vai ter a mesma unidade com o mesmo expoente. Então, vão se cancelar. E o que vai sobrar de importante vão ser as unidades de coeficiente de temperatura. Então, pensando tudo em unidade, nós vamos ficar que 1, porque eu cancelei aqui, eu divido uma coisa por ela mesma, vai dar 1. Vai ser igual a unidade, se coloca entre colchetes, eu estou querendo dizer unidade, eu vou
por exemplo, colocado linear, né? Mas, de novo, vale raciocínio para as outras expressões. Que multiplica a unidade de variação de temperatura. Estou colocando em colchetes porque eu estou usando as unidades. Né? Um aqui porque cancelou com a outra dimensão que tinha aqui. Então, o que acontece? Para a temperatura, eu posso pôr graus Celsius, posso pôr graus Fahrenheit, eu posso pôr graus Kelvin. Desculpa, graus Kelvin não, só Kelvin. Kelvin não se diz graus. Graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin. E o que vai sobrar? Vai sobrar a unidade coeficiente. Então, os coeficientes a gente pode deduzir que eles vão ter sempre a mesma unidade. Qual? Bom, vamos pensar aqui muito facilmente. Nós temos aqui 1 é igual à unidade do coeficiente que multiplica a unidade de temperatura. Então, a unidade do coeficiente é igual a 1 sobre a unidade de temperatura, o que é igual à unidade de temperatura elevado a menos 1. Então, é por isso que as unidades de coeficiente são graus Celsius a menos 1, ou graus Fahrenheit a menos 1, ou Kelvin a menos 1, né? Ou graus Celsius ou 1 sobre graus Celsius, 1 sobre graus Fahrenheit, 1 sobre Kelvin. Por causa disso que a unidade de coeficiente é 1 sobre a unidade de temperatura, né? Porque as dimensões, sendo quais forem, elas vão se cancelar de um lado e do outro. E só vai sobrar a de temperatura que vai passar para o outro lado, ficando elevado a menos 1. Bom, então é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.